Sejam bem-vindos a mais um episódio do Faz ao Vivo, o podcast da Faz Legal. Eu sou Gustavo Fonseca, CEO da Faz e host aqui do podcast. Hoje recebo uma amiga, uma empresária de sucesso que tem uma das empresas mais relevantes de pessoas do Brasil. Ela é CEO e fundadora da Hopin, fundadora da Uzi RH, mentora, palestrante, conselheira, minha amiga, para quem eu ligo quando eu tenho dificuldade com pessoas. Obrigado por ter topado esse convite aqui. Jaciara. Obrigada. E aí? Eu que te agradeço. É sempre bom estar com você. Vamos entregar um monte de coisa aqui hoje. E agora em lugar diferente. Lugar cada diferente. momento é diferente. Espero que você goste do estúdio. Estamos gravando aqui em São Paulo, diferente. Né? Curtiu? Muita vida. Jaci, eu te conheço demais, então para pelo menos a gente ficar na mesma página aqui, faz um resuminho rápido da sua história, de onde veio a ideia de abrir uma empresa para cuidar de pessoas e contratar pessoas e processo seletivo e treinamento e mentoria. Acho que uma das coisas mais difíceis da humanidade é lidar com pessoas. Então, de onde que veio essa ideia maravilhosa de fazer essa coisa fácil, que é gerir pessoas e gerir processos seletivos e contratações? A pergunta é, como é que você monta, por que você decidiu montar uma empresa que lida com algo complexo? Exatamente. De formação, eu sou psicóloga, então acho que já vem um pouquinho ali dessa natureza de lidar com gente. Quando eu trabalhei por muitos anos e vendo os desafios das organizações por onde eu passei, os desafios das lideranças, e em um certo momento começou a dar aquele comichãozinho. Poxa, tem como ajudar. Trabalhando em umas empresas grandes também, empresas grandes, empresas menores, empresas grandes, na média para o final da minha trajetória, empresas grandes com desafios concretos, muito reais. E aí você vê, aí eu comecei a pensar assim, olha, será que o que a gente está vivendo aqui existe solução e outras empresas também vivem as mesmas coisas? Por que não? E vivia muito recebendo assédio para poder tentar montar uma consultoria ou ir lá mentorar alguém. E a gente falou, eu parei e falei, gente, isso aqui deve dar dinheiro. Embora muita gente no mundo ache que RH não dá dinheiro, mas dá dinheiro, deu, né? Está dando. Até agora. A gente está ali no conselho, eu tenho acesso aos números, então está funcionando bem. Eu não posso reclamar. Vocês ganharam um prêmio, inclusive, de empresa... Per capita, de maior lucratividade per capita do Espírito Santo. Porque, de verdade... Considerando o que fatura e o que deixa de dinheiro na mesa para os sócios. Zero de endividamento. Porque, assim, de fato, gerir uma empresa de RH é uma empresa. Como a tua, como de todas as outras pessoas. Precisa ter gestão, precisa ter todas as questões naturais. E aí, por isso, montar. E acho que foi uma decisão, quando eu olho hoje, 14 anos, quase depois... São 14 anos de Hopin? Estamos indo para 14 anos. Gente, eu estava lá quando tudo era mato. 14 anos depois, caminhando, eu acho que foi eu tenho certeza que foi uma decisão muito boa para minha vida, embora comi muito sal nesse caminho, você sabe disso. Ainda come? Eu não sei nem se um dia nesse mundo algum empreendedor nesse país não vai comer um sal. Porque acho que a gente vive uma instabilidade cada dia, um dia, você não tem garantia de muita coisa, a não ser de que você faça o seu melhor trabalho, porque a única coisa que pode te garantir perenidade no mundo de hoje dos negócios é fazer bem feito o que você tem que fazer. Eu falo que já não é fácil empreender, no Brasil pior ainda. Aí, para piorar um pouquinho... Vamos ficar brincando de mudar a regra do jogo toda hora? Toda hora. Aí, futebol. Vamos. Não, agora é basquete. Botou o pé na bola, não pode mais, é falta. Como assim, gente? Tava jogando futebol? Não, agora é basquete. Agora eu falei que é basquete. Eu falo, tem que ter um quê de loucura para ser empreendedor no Brasil. Você tem que ter um quê de insanidade, porque você vive uma coisa que você nunca sabe, o que vai ser seu dia de amanhã, teu patrimônio está envolvido nisso, tua vida está envolvida, o que para muita gente é um CNPJ, pra gente é a vida. É um projeto de vida. É um projeto de vida. A Hopin não é uma família. empresa, é o seu projeto de vida. Faz o meu projeto de vida. Somos hoje mais de quase 250 pessoas e são 250 famílias espalhadas em quase todos os estados e alguns países. Quer dizer, não é mais a minha vida só e da Kátia, como começou lá atrás. Começou de um sonho, hoje é uma realidade que pesa, porque pesa pra gente quando é empreendedor todo dia, né? A gente tem conta para pagar e se não tiver dinheiro, alguém tem que pagar essa conta. Então, não é tão simples. Alguém normalmente somos nós, sócios, seja de que forma, com dinheiro de faturamento, seja com alguma coisa. Com noite mal dormida. Com noite mal dormida, com muitas preocupações que naturalmente vêm, porque o crescimento também traz dores diferentes. Você vai vivendo dores, assim como criança, você vai tendo desafios e dores diferentes ao longo da sua jornada. Crescer não é fácil. E vocês resolvem uma das principais dores das empresas. Falando em dores, uma das principais dores ou desejos das empresas é atrair boas pessoas e manter essas boas pessoas ali dentro. Lá no meu planejamento estratégico, o nosso plano assim, que a gente tem para fazer, um dos itens é atrair e reter talentos. E a gente tem um critério para avaliar se aquela pessoa é um talento ou não. O que você vê que... Primeiro, é isso mesmo? O mercado tem essa... Tem, e quem não tem deveria ter.
Porque eu ainda vejo empresas que acreditam que só patrimônio, só caixa vai resolver. Esquece que quem vai gerar tudo isso não é só maquinário, é São gente. as pessoas. E o que você enxerga que as empresas precisam fazer para serem essas empresas que as pessoas querem ir para lá e ficar lá? Pensar na sua marca. Eu falo que marketing, a gente já discutiu isso há tempos atrás, né? RH, jurídico, marketing, eles coabitam juntos os desafios e trabalham juntos para solucionar seus desafios. Quando a gente pensa, às vezes um cliente, uma empresa pensa, eu preciso atrair bons profissionais. Qual é a imagem que essa empresa tem? Então, cada vez mais você vai ver discussões fortes sobre a marca empregadora. Tem muito a ver com o que a pessoa que trabalha lá dentro fala para os outros. Eu Também. sinto isso muito na pele porque a gente tem muita indicação de facers, a gente chama de facers. A gente também. Então tem muita indicação para trazer advogados que estão em outros escritórios, ou enfim, ou tem o próprio escritório, mas de pessoas que trabalham lá dentro, dizendo, cara, aqui é super legal. Então, não sei um percentual assim, eu vou até levantar isso. Descobrir quantos por cento das pessoas que trabalham lá vieram de indicação interna. É um indicador bom para você poder medir o nível de um indicador indireto de satisfação do seu time. E sim, quando você pega e tem dentro de casa alguém falando para o mercado, mais do que qualquer propaganda, porque a gente tem marcas que são fortes como produto, mas não são fortes como marca empregadora. Então, isso já chama. A gente está num mundo onde, por mais que as pessoas falem de desemprego, pessoas boas e qualificadas, não existe isso. A gente sabe o desafio que é atrair. Então, essas pessoas escolhem. Então, uma empresa, hoje em dia, ela é escolhida. E aí, qual é a marca, qual é a imagem que quem está dentro de casa fala para o mercado? Porque para cada funcionário... Deixa eu pegar esse gancho aí, porque isso foi interessante que você falou. Temos uma taxa de desemprego alta. Sim. Mas, na sua visão, temos também pessoas que não estão a fim de trabalhar? Falta gente boa, tem quem não queira trabalhar, tem de tudo nesse mundo. Tem quem quer. Quantas pessoas, mais. você só para entender assim, quantos processos seletivos vocês fazem por mês? Quantas pessoas vocês colocam dentro das empresas por mês ou por ano? Tem uma ideia? Tem. Hoje, em média, a gente faz em torno de 1.300 a 1.800 vagas mês. Para isso, para uma shortlist... Ou seja, 25 mil, 30 mil pessoas empregadas talvez por ano ali. E aí, para isso, uma shortlist de 5, sendo que no começo 10, você multiplica esse número por 10, é o processo, a quantidade de pessoas que passam. Então, você tem vagas que são ofertadas e que a gente tem uma questão. O profissional qualificado no nosso país, ele escolhe onde ele vai trabalhar. Isso é uma questão e a gente precisa aceitar. As pessoas escolhem onde elas querem trabalhar. Existe desemprego? Sim, principalmente quando a gente tem uma questão de qualificação, de experiência. Subempregos. E aí a gente tem uma questão que existe um gap no nosso país, inclusive educacional e histórico. Mas o profissional que se qualificou, que traz uma trajetória bem consolidada de carreira, ele escolhe. Então, a gente tem vagas que são de bons milhares de reais e que as pessoas não necessariamente querem. Tem vagas assim que não são preenchidas? Você abre a vaga e não consegue trazer alguém no perfil? Muitas. Isso não é a realidade da Roupen, não. Isso é a realidade das consultorias do Brasil, de uma forma geral. Então, você ter a tua marca, você ter uma empresa em que as pessoas saibam que estar dentro da tua empresa vai construir uma trajetória legal. Uma marca empregadora. Por que você viria trabalhar para mim se eu não puder agregar na sua carreira? Gustavo, você viria? Para você, hoje, onde que eu assino? Mas normalmente, as pessoas hoje em dia entendem que a passagem de uma empresa pela sua carreira também gera um portfólio. Sim, a gente está vivendo isso lá também. As pessoas que estão ali dentro são reconhecidas como só tem advogado bom, só tem... Então, as pessoas já olham para lá, mesmo que eu não fique lá muito tempo, se eu passar por ali... E aí, a gente sofreu com isso também. Porque alguns escritórios pararam de fazer processo seletivo e começaram a ir lá dentro. Fazer processo seletivo lá dentro do escritório. E você que lute para reter os teus. E você que, exatamente. Como eu que lute para reter os meus. Eu falo que assim, não adianta você ficar chorando. Reter é difícil. Tá, reter requer estratégia. O que você está fazendo com a tua liderança, se está preparado ou não para lidar com boas pessoas. Porque a gente se prepara para lidar com gente mediana. Mas como é que você trata profissionais bons? Como é que você gere profissionais maduros, sênios, que sabem o que querem? Porque gerir quem sabe o que quer é bem mais desafiador para uma liderança. E o que você acha que as empresas fazem de errado nessa linha de... O que as empresas fazem que é contra atrair e reter pessoas? Elas buscam contratar sem planejamento nenhum. Elas têm lideranças que, por vezes, são frágeis e fracas para lidar com os desafios da organização e das pessoas que estão dentro dela. Ela não constrói
processos de gestão de pessoas com estratégias de remuneração, de engajamento e de retenção com clareza, e elas não dão visibilidade para as pessoas o que elas podem fazer amanhã dentro da tua empresa. Se eu não sei o que eu vou fazer daqui para frente e o quanto que você vai me contribuir para minha carreira e o quanto que eu posso crescer com você, concorda que eu fico vulnerável Sim. a qualquer atrativo? Porque se eu sei qualquer proposta que vem, eu tenho claro o meu propósito contigo. Eu sei o que você está agregando na minha vida. A empresa, concordo que a empresa é só um meio das pessoas atingirem os sonhos seus delas. objetivos. E aí assim, a gente tem um sonho que tem a ver ali com o negócio, mas eu preciso proporcionar um ambiente e uma condição que aquela pessoa atinja o sonho pessoal dela. Exato. De mudar a história da família, de comprar um material, e de você conseguir tem líder que não estudar, sabe nem o que o funcionário quer para a vida, Gustavo. A gente ainda encontra a gente fez liderança. essa pesquisa e se surpreendeu, viu? Algumas, inclusive, eram tão fáceis de resolver, assim, na nossa visão. Fala, pô, com isso eu consigo te ajudar. Sim. E algumas você vai descobrir que talvez não esteja com você esse poder. Mas o seu poder, inclusive, de ajudar essa pessoa a ganhar nível de consciência. Só que a gente ainda tem liderança que não sabe se você é casado, se fica solteiro, se tem filhos. O que acontece na sua vida? Como é que eu me disponho a gerir alguém que é um profissional que por trás tem uma pessoa? Então, assim, a gente ainda tem lideranças que são muito alheias a quem é o indivíduo que ele lidera. E aí, se eu não sei quem é você, como é que eu construo para você um plano de crescimento, um plano de carreira e entendo que eu posso satisfazer as suas necessidades aqui dentro? A gente não pode presumir que o que a gente quer para a pessoa é o que a pessoa quer para ela. O que eu já vi de líder que preparou toda uma cadeira, uma estrutura para que, vamos pensar assim, que Gustavo crescesse e se tornasse um gerente, um diretor. E a única coisa que ele falhou foi perguntar, Gustavo, você quer ser líder? Você quer sentar nessa cadeira? E às vezes o que o Gustavo mais queria era ficar no canto dele, entregando bons resultados, mas sem o desafio de liderança. Porque a gente ainda tem no Brasil uma crença muito limitante de que crescer é se tornar líder. E a gente, nisso, constrói péssimos líderes. A gente precisa entender... Eu vejo vários exemplos. O melhor vendedor que vira gerente, aí vira um péssimo gerente, você perde o melhor vendedor e ganha um gerente ruim. E você se lascou nas duas pontas. E isso é incrível, porque a gente precisa desconstruir essa mentalidade. As pessoas podem querer crescer. O que é crescer para o Gustavo? Pode ser diferente do que é crescer para a Jaciara. E a gente precisa entender o que é crescer para cada um para saber, porque senão eu ponho pessoas erradas nos lugares errados. E não é sobre a pessoa, porque às vezes Gustavo performou muito bem na fase. Vem para a Open, desanda, porque o ambiente, a cultura, a liderança, todas essas variáveis vão potencializar ou não a sua capacidade de entregar resultado. E tem pesquisas, você falou assim, conhecer, fazer perguntas, talvez, e eu vejo muitas, acompanho, não sei se você sabe, mas eu acabei assumindo, junto com a Laís, que tem uma área de gente gestão no escritório, mas ela reporta para mim. Então, de uma maneira bem natural ali, eu acho, pela nossa história. E aí a gente fica, cara, consumindo pesquisa, lê artigo e tal, e eu vejo muita pesquisa e muito artigo que coloca a remuneração lá em terceiro, quarto. Não está na cabeça da pesquisa. É o que as pessoas mais procuram na hora de decidir onde elas vão trabalhar. E aí vem assim, a previsibilidade, reconhecimento, dinheiro. Às vezes dinheiro está em segundo. Na prática, isso é verdade? O dinheiro realmente não é a primeira coisa que as pessoas olham quando vão decidir onde trabalhar? Ou isso só vale para depois que a pessoa passou de uma necessidade básica ali daquela pirâmide de Maslow, que ela, não, beleza, eu já tenho uma vida aqui mais ou menos bem resolvida, agora eu posso olhar para senso de pertencimento, para reconhecimento, para plano de cargos e previsibilidade, mas até então as pessoas estão olhando para o dinheiro. Na prática, essas pesquisas são reais? Quando a gente vê hoje que quando a gente busca um candidato, a pergunta que a gente mais tem respondido nos últimos anos, como é que é a modalidade de trabalho? É híbrido? Não é? Se você fala, a pessoa às vezes nem quer continuar na vaga. Só que quando você pensa em retenção, você pode ganhar um bom salário. Se esse salário estiver te custando muito caro, porque você está convivendo com uma liderança tóxica, você está num lugar onde você não tem visibilidade nenhuma do que vai acontecer, a sua vida e o seu dia a dia fica caro. Acorda triste porque tem que trabalhar ao invés de ficar feliz. O dinheiro fica caro. E aí, sim, o dinheiro não vai segurar você no lugar onde você esteja infeliz, onde você entenda que não está fazendo diferença para a sua vida. Eu nem ia te perguntar isso, mas que bom que você levantou essa bola. O que vocês mais têm respondido hoje em entrevistas de emprego é se é home office ou se é presencial? Qual a modalidade de trabalho? Para qualquer... Para qualquer uma. E para algumas posições, isso é decisivo para o candidato agradecer e parar a abordagem naquele momento. É presencial. Não, então obrigado, mas eu não tenho interesse. Sim. E o que você pensa sobre isso? É uma questão geracional? O home office funciona tão bem quanto
o presencial para qualquer tipo de empresa. Eu conheço bem ali a cultura da Hopin, de ser um negócio híbrido ali. O que você vê na prática? Óbvio, tem indústrias que não funcionam no remoto, mas pensando em empresas que poderiam funcionar à distância, que as pessoas trabalham no computador ou prestando algum tipo de telefone, isso dá na mesma? Ou faz diferença? Acho que a pergunta é assim, é uma questão de que as empresas ainda estão muito no passado exigindo físico, ou as pessoas estão muito acomodadas querendo trabalhar de casa, ou meia calabresa, meia catupiry? Eu acho que é uma realidade nova que se colocou para todo mundo e que experimentamos e que deu certo. Eu sou uma pessoa que eu vou sempre defender que existe a possibilidade, a gente precisa caminhar para o amadurecimento das relações de trabalho no nosso país. E a possibilidade do híbrido e do remoto, ela é realidade, ela é posta. Significa que é para todos? Não. A gente ainda acredita coisas de RH, de gestão de pessoas, como se tudo fosse uma fórmula mágica para todo mundo. Sim. E não existe isso para todo mundo. Às vezes, numa mesma indústria, numa mesma operação, um time não vai poder, porque precisa operar uma máquina, precisa apertar um botão. É o nosso caso lá, tem um time que fica... Um dia por semana eles vão pro escritório. O resto é home office. E tá tudo bem. Todo o resto do time é o contrário. É um dia de home office, o resto... E tá tudo bem. O que eu acho que hoje a gente vive é, às vezes, se querer ter respostas únicas para pessoas diferentes, para realidades diferentes. Se eu posso, hoje, na minha atividade, executá-la no híbrido ou 100% remoto, por que não? E aí, a questão de enfraquecer ou não cultura, dar certo ou não, uma cultura, quando ela é frágil, não é o home office que vai torná-la mais frágil. Ok? Eu tenho hoje 250 pessoas espalhadas, temos uma cultura extremamente forte, as pessoas não saem, a gente Quantas dessas pessoas já foram contratadas para trabalhar em home office e nunca... Ou não tem para... Eu tenho gente que eu nunca apertei a mão, eu adoraria, mas eu ainda não apertei a mão. Mas hoje eu devo ter cerca de 75% do meu time foi contratado pós-pandemia. E pessoas que estão em outros lugares, entregam. E tem claros combinados. O híbrido ou o home office, ou o total online, ele não vai funcionar quando você não tem clareza do que você pede para o seu colaborador. Você acredita que funcionou para vocês? Porque vocês já tinham uma construção de uma cultura bem estabelecida ali, que vinha um pouco do presencial também. E aí tem uma fase que o home office passa a ser ok, está funcionando tão bem quanto. Ou não, dá para fazer isso do dia zero, começar home office todo mundo... Dependendo do negócio. Eu acho que favoreceu o fato da gente ser uma empresa que tem muito claro o que se pede das pessoas. E isso é um problema tanto no presencial quanto no híbrido. Se você não sabe o que você pede, se o seu colaborador não sabe o que é esperado dele, isso vai dar ruim em qualquer âmbito. Mas isso facilitou. Mas eu entendo isso parece óbvio, mas não é. Não é. Por vezes você vê pessoas que não sabem o que se esperam dela, Gustavo. E não sabem o que elas vão fazer no dia seguinte, quais são os entregáveis, como é que ela deve ser medida, o que você espera delas. Isso é uma questão. E isso fortalece a possibilidade de você manter distância. Pensa o seguinte, eu sempre falo que assim, você sente o calor do sol? Sim. O sol te queima? Sim. Te toca? Você sente? Você sente? Sinto. Ele está perto de você? Não. Mas ele tem força. A força faz com que você não precise estar colado para que as pessoas te sintam. Liderança não precisa ser colado, até porque eu posso estar perto de você e você não está me gerindo em nada, criando conexão nenhuma comigo, ok? E eu posso... só presença física E vazia. presenteísmo, a gente viveu muitos anos de presenteísmo nas empresas. Quando virou o home office, alguns clientes falavam assim, Jacera, mas como eu vou medir a produtividade? Eu falei, uai, como é que você media antes? Como é que você media antes? Eu não media. Então continua sem medir ou agora medir. Para quem não media. Porque não é sobre bater o ponto, não é sobre isso, é trabalhar com adultos e entender que adultos precisam entregar o que se combina e que se não entregam precisam receber feedback e precisam ser monitorados e trabalhados para desenvolver isso. E você falou de bater o ponto, tem muita gente que ainda, muitos funcionários, empregados que ainda estão focados em qual hora que eu tenho que bater o ponto. E esse você deveria promover e mandar que ele bata ponto em algum lugar ou ajudá-lo. Tentar primeiro ajudá-lo. Promover para fora da empresa? Eu acho que assim, tentar ajudá-lo a ganhar nível de consciência que não é por ali. Mas se ainda assim essa for, ajuda ele a bater ponto em algum outro canto, porque talvez não faça sentido bater na sua. Porque você com certeza está esperando muito mais de um profissional do que alguém que queira só bater ponto. Eu vi uma frase esses dias muito legal, estava numa imersão e aí falando sobre treinamento de equipe, capacitação das lideranças e tal. Aí o cara levantou e falou assim... Pô, cara, mas é sempre assim. Não, mas no meu setor é diferente. Começa assim a pergunta, né? Não, no meu setor é diferente. Cara, eu era vendedor. Eu treino o vendedor, o cara fica 3 meses comigo, aí vem alguém e leva ele embora. Aí eu treino o outro, ele fica 3, 4 meses, 5, 6 meses comigo, treina e vai embora. Aí o palestrante lá que tava dando a palestra, ele falou assim, meu amigo, melhor você treinar alguém
e ele ir embora do que você ter ele dentro da sua empresa sem treinar. Essa é uma máxima sem capacitação. Antiga. Para mim é novo, assim, mas é uma coisa... Não, é uma máxima antiga. E se ele ficar, se você não treina e ele ficar, você ficou com uma pessoa que não está qualificada. Eu complementaria essa frase dessa pessoa te dizendo o seguinte: e se você está fazendo isso continuamente e continua perdendo, por que você não parou ainda para sentar e entender o que você está fazendo de errado que está fazendo você perder? Porque se você é capaz de formar boas pessoas que o mercado vai, e levar para o mercado, o que você não está fazendo direito para reter as pessoas que são boas dentro da tua empresa? E aí, vamos falar um pouquinho de cultura, podemos? O que é cultura para você? É aquilo que está na parede? É o que você vive. É aquilo que, quando ninguém estiver vendo, todo mundo está sustentando e está respondendo e está fazendo, porque não é que está escrito. É o que a gente tolera. É o que você vive, é o que tu toca, é o que eu falo. Não é o que só que eu falo, é o que eu pratico, é o que eu vivo. Eu gosto do exemplo, se eu falo que não pode atrasar na reunião. Mas a gente atrasa e tá tudo bem, eu atraso e tá tudo bem, na outra reunião pode atrasar na reunião. A partir do momento que a gente descumpriu o que estava combinado, tolerou, e foi adiante, beleza. E um outro exemplo que eu gosto muito também de cultura é assim, aquela cultura ali tá servindo para você, porque teve o hype também das startups, de todo mundo achar que tinha que ser legal, ser cool, descolado. Cara, às vezes não tem relação nenhuma com o seu negócio. Mas as empresas que têm cultura forte, como é o caso da Hopin, que inclusive, aproveitando o gancho, foi classificada como Great Place to Work, que é um selo mundial das empresas que são um bom lugar para trabalhar. Isso está intrinsecamente ligado com a cultura de vocês, com a previsibilidade, com as condições de trabalho. E o que isso... Cultura, Great Place to Work, essa marca empregadora que é a Hopin, o que você viu de transformação na vida de vocês, no negócio de vocês, a partir do fortalecimento dessas bases? A gente foi 4 vezes consecutivas o ranking e no Espírito Santo. Ficamos em 40ª melhor empresa para se trabalhar do Brasil e somos a 8ª melhor empresa do Brasil para trabalho híbrido. Teve um ranking exclusivo só para trabalhos híbridos e nós somos a 8ª melhor do Brasil. Isso faz diferença? Fez, porque isso veio de um desejo do time. A gente nunca pensou em certificar. Isso veio um pedido dentro da avaliação de desempenho. Na Hopin, a gente tem um campo que o funcionário, depois de passar pelo processo de avaliação, ele avalia a empresa. E lá as pessoas falavam, por que não? Né? É uma questão de orgulho, talvez, para eles. Falar, eu trabalho num Great Place to Work. E isso fez diferença? Fez, porque a gente vende uma coisa que a gente pratica. Eu acho que ali o mercado pode ver que aquilo que a gente faz e entrega para outras empresas, a gente vive na veia. Então, a gente também tem os desafios que muitos dos nossos produtos, Gustavo, nasceram das dores nossas, dos desafios que a gente também tinha. E a gente falava, cara, se a gente conseguir resolver isso dentro de casa... Por que não a gente também levar para o cliente? Ajudar as outras pessoas a Por resolver. isso que todo produto é prototipado, é testado, a gente roda dentro de casa, a gente roda em parceiros que se dispõem a ser abertos de coração. Acabamos de rodar a avaliação de desempenho usando a USE com ferramentas, e a gente feedback, tudo aquilo, mapa de autoavaliação. Tô ficando fera nesse negócio, viu? Tô estudando isso. Esse é fazer o dever de casa, de entender que lidar com gente é uma ciência e você precisa ter estratégia para lidar. E vou dizer, já assim, até um depoimento aqui, eu já falei isso com o meu time. Eu amo, né, lidar com pessoas, tenho uma predisposição, eu acho, é uma coisa assim, mas tá dando muito mais trabalho do que eu imaginei, sendo bem sincero aqui, falando da parte... Não são flores. A gente planejou, veio deles um pedido de remuneração variável, de bônus, de participar dos resultados, e faz todo sentido, já estava até na estratégia, mas veio o pedido deles, a gente casou como uma luva. Aí a gente vai, estrutura, contrata, né, empresa, referência, faz assim, explica o método. Aí teve gente que não entendeu, teve gente que não leu, teve gente que não achou bom porque não recebeu o bônus, porque não bateu a meta. E aí fala, mas eu não bati a meta, mas eu já melhorei. Não, mas aquela época que a gente está avaliando, você não recebeu o bônus, cara. Uma coisa que a gente é exigente. E você sabia disso no dia 1 que você entrou aqui, eu te falei. Eu sou exigente, então não vai poder dizer que não estava combinado. Sim. Você vê que também dá um pouco de preguiça, assim, ou dá muito trabalho, e aí os gestores vão deixando esse negócio de lado até a hora que não dá mais para deixar de lado? Dá trabalho lidar com gente. E aí, quando a gente pensa que um pedaço da liderança que a gente tem no nosso país não escolheu estar nessa posição, foi porque era o jeito de ganhar aumento salarial. Sim. E o pedaço que tem, naturalmente, escolheu isso como profissão, vai também entender que é desafiador. Para os dois é desafiador, mas para um ainda é mais sofrido, né? Dá trabalho? Dá. Vai requerer de você, Gustavo, no teu planejamento de agenda, ter tempo de qualidade para o seu time? Vai. Você vai agradar a todos? Não. Você não vai agradar a todos, porque cada ser humano é uma caixinha. Cada pessoa, por mais claro que você seja. Normalmente, você vai se guiar pelo quê?
por aqueles que te interessam mais no sentido de quem, de alguma forma, está entregando. Acho que essas são exceções, tá? Esses pontos que eu falei são exceções, assim, mas às vezes geral. A minha rede de pessoas, Isso. que é a Laís, maravilhosa, ela fala, cara, eu preciso conversar. Aí a gente aconteceu. Não, Laís, eu tô aqui por você, vamos junto, né? Eu sei que não é fácil, o desafio não era pequeno. E às vezes você se frustra. Já são algumas dezenas ali de pessoas, um monte de advogado no meio, que são... A gente é bom de argumentar. Sim. Então imagina você tá do outro lado como gestor de pessoas, de advogados que querem te argumentar que ele merece ou não merece, ou que deveria. Sim. E de uma forma geral, tá? Quando você pensa todas as empresas, às vezes o cliente fala assim, poxa, mas eu construí com a melhor das intenções, tô distribuindo, tô fazendo variável, tô pensando coisas, tô remunerando. E ainda assim, como ser humano, você tem sempre aquela coisa assim, poxa, a gente queria tentar agradar. Você não vai conseguir agradar todo mundo, mas você consegue fazer que sua curva ABC de colaboradores, assim como no... Esteja satisfeitos, porque na prática... A gente fez lá o diagnóstico empresarial, como é que é o nome? Da bula empresarial. A bula empresarial, para eles avaliarem a empresa, e aí veio ali... Engraçado que tinha, assim, pontos fortes, aí tinha... sei lá, um determinado item, vou falar telefone. Pontos fracos, telefone. Então, na mesma empresa, as mesmas pessoas, não as mesmas pessoas, mas pessoas na mesma função, avaliavam um ponto específico como principal ponto forte e a outra como principal ponto fraco. A empresa não é a mesma para cada um, porque fala de cada um. Você acredita que você tem uma única... perspectiva de cada um. Exatamente. A fase não é a mesma para cada pessoa, a roupa não é a mesma. A gente, por mais que a gente entenda que entrega a mesma coisa, a perspectiva de observação é de campo diferente. Assim como o pai e a mãe não são os mesmos para cada filho. Então, vai fazer parte do jogo. Agora, a questão é, se você se comprometeu a fazer isso alinhado desde o início, a pessoa entrou sabendo que tinha um variável, sabendo que tinha meta para cumprir, e ela não cumpriu e ela não entregou, ela precisa... O desafio é ajudá-la a entender e ganhar nível de consciência de que uma pessoa precisa entregar resultado para se pagar. Você paga 100% do salário todo mês. Eu até brinco, quem paga seu salário não sou eu não, tá? É você. É você mesmo, exato. E eu sempre falo assim, você paga seu salário todo mês, não paga? 100%. Você recebe 100% de desempenho? Não. Você recebe por vezes 90%? Alguns mercados nem 70%. Então, a gente já tem um gap ali. Quando você decide pagar uma remuneração variável, você está fazendo outra forma de estímulo. Sim. E tem quem questione, ainda tem que pagar de novo? A gente tem, porque a gente está no mercado acirrado, os desafios estão diferentes, as pessoas estão ansiando coisas melhores. Uma forma bem direta de responder isso. Depende. Se você quiser pessoas boas, sim. Se não, fica contratando porcaria e turnover o tempo inteiro, gente girando. E o turnover custa um valor que aí as pessoas não fazem conta. Aí você gasta 3, 4, 6 meses para treinar uma pessoa, ela sai e você tá achando que tá pagando barato. Exato. A gente fez uma pesquisa lá no... Isso não é segredo, porque a gente agora vai ser público, né? Mas internamente eles sabem. A gente fez uma pesquisa de mercado com vocês, inclusive. Não sei se você sabia dessa. É uma empresa muito grande, né? Você não sabe tudo que está acontecendo. Mas a gente fez uma pesquisa de mercado para entender quanto que o escritório de advocacia no Brasil e na região sudeste estavam remunerando os advogados. E por decisão a gente optou por pagar X% a mais ali. Então, sai do quartinho. A gente já descolou um pouquinho da remuneração padrão. Além disso, tem uma cultura. Além disso, tem um bom ambiente de trabalho. Além disso, tem um plano de cargo e salário bem definido. Além disso, tem uma liderança e a gente, né, você sabe lá, o programa a gente gasta, né, investe. Para os líderes realmente saberem dar feedback, saberem fazer, enfim. Desafiar pessoas. E aí uma pergunta daquelas mentorias nossas privadas, que eu vou aproveitar aqui para fazer em público. Você já me respondeu essa no privado, mas como lidar com os puxa-sacos? Tem um cara que vai lá e só bate o cartão e quer, enfim, entrega o meu e tchau. Mas tem aquele também que está preocupado o tempo inteiro de se vender para você, ao invés de fazer o que ele tinha que fazer. Como lidar com isso no dia a dia? Porque não é uma pessoa necessariamente mal intencionada também. Mas aprendeu essa forma de jogar, certo? E se você já percebeu que a pessoa está puxando saco e está nesse caminho, por que não virar para ela e sinalizar que você já percebeu que esse é o jogo e mostrar para ela que existem outras formas dela crescer na sua empresa sem que seja por esse caminho? Porque pelo caminho do puxa-saco, você nunca vai saber se essa pessoa está de fato fazendo as coisas porque precisa, do jeito certo, ou porque ela está querendo te agradar. Sim. E aí é a pior pessoa para você lidar na vida, porque aí você sabe que você está lidando com água parada. Sim. Aquela que é funda, que você acha que é de um jeito. Eu particularmente gosto de lidar com as pessoas que eu sei que se você não gosta, fale. Eu prefiro um bom debate, uma boa briga, do que uma água... mas fala. Discorda. Putz, hoje em dia a gente, pelo menos depois de um tempo, você vai ganhando maturidade e você sabe que, assim,
ter pessoas que só dizem amém, elas não te agregam. Sabe? De pegar pessoas que em volta de você não contribuem para te tirar da linha de pensamento, desconstruir um modelo de pensar, para reconstruir, para fazer o melhor, essa pessoa está agregando na sua vida? Então, quando você tem puxa-saco, você precisa pensar, por mais que o ego para algumas pessoas sejam assim, mas tá bom, falo o que eu gosto de ouvir, mas essa pessoa está te fazendo o quê? Ela está muito mais te emburrecendo do que te agregando. E aí, talvez você tenha que dizer para ela, eu entendi teu jogo, não é assim que funciona, talvez aqui, se você quiser ficar aqui, vamos jogar um outro jogo? Teve um negócio que você me falou mais ou menos nessa linha e eu apliquei, e aí te trazendo agora como funcionou. E é um cara que... Ele vai saber que é com ele, mas tá tudo certo também, não fala seu nome não. Que ele queria me mostrar o que ele tava fazendo. Assim, fui em tal coisa, fiz aquilo. E às vezes é sua obrigação fazer, E aí eu falei de um jeito, assim, falei, pô, que legal, vamos lá, que legal, tal. Na segunda vez eu falei, você sabe que a gente mede aqui é resultado, né? A gente vai isso aqui, sua remuneração, essa coisa que você quer, isso aqui tudo é resultado. Aí uma terceira vez já foi um pouco assim, cara, tá dando trabalho. Já foi um pouco mais... Eu falei assim, olha só, você tá me dando trabalho, não tem essa disponibilidade de te dar essa atenção. Não quero que você interprete isso mal, porque pode parecer... Porque tem gente que é muito papagaio, né? Pra cada coisinha que faz uma floridade. Ou uma carência mesmo ali de mostrar que tá junto, quero trocar ideia. Eu falei, pô, também adoraria, mas eu não tenho essa agenda toda pra ficar trocando ideia e tal. Trocar ideia é diferente de eu contar minhas feitas. E aí, agora, recentemente, ele falou assim, cara, já entendi. Agora eu entendi. Demorou, mas eu entendi que a Faz é uma empresa que mira no resultado. Pô, entendi, vou fazer assim e funcionou. Porque o resultado fala por você. A gente não desistiu da pessoa, a gente insistiu ali um pouquinho e hoje ele fala assim, tal coisa, mas essa tal coisa é o resultado tal. É conseguir ganhar ação, ou fechei um contrato, ou o cliente veio aqui, ou tive um elogio aqui, com algo prático. Não estou fazendo. Tá bom, mas... eu tô fazendo dieta. Beleza, emagreceu quantos quilos? O resultado ou a saúde. Ou exatamente. E isso torna desafiador, né? Cansativo também. A pessoa que às vezes fica contando tanto dos seus feitos, mas você não vê nada concreto. As pessoas são medidas pelo que elas entregam. Se você é a primeira mulher que eu tô entrevistando aqui que alegria! No podcast, quero convidar outras, claro. E a gente vê nos masterminds da vida, tem mais homem do que mulher. Alguns que eu vou... Não tem mulheres ainda, ou 100% ou 90% são homens. Você olha para a quantidade de CEOs, homens e mulheres, é diferente. Você olha para pesquisas de remuneração, os homens ganham mais que as mulheres em posições equiparadas. Você olha para nível de exigência ou de validação, as mulheres precisam se validar ou se provar muito mais do que os homens. Tem o mentorrupting, o mansplaining, tem um monte de coisa relacionada a como nós, homens, tratamos as mulheres nesse mundo empresarial que ainda é machista, na sua opinião, e como é isso no dia a dia? Para você, que é mãe, mulher, empresária, lida com grandes empresas multinacionais, que quase toda a diretoria ali são homens, é uma realidade mesmo? Eu acrescentaria ainda uma coisa, negra. Então, se a gente fosse pensar em diversidade, a gente teria... Você tá cheio de check aí. Eu tô cheio de check, eu tô passando em um monte. É uma realidade, só para você saber um dado, a Open, dentro dessa questão de GPTW, nós éramos a única empresa do Brasil que o board era 100% feminino. Isso ainda é triste você perceber que, para a gente, os desafios, as condições não são as mesmas, né, Gustavo? Quando você volta para casa, quando eu volto para casa. Sim, com certeza. Né? Então, quando um filho dá um problema, alguém não vira e fala assim, cadê o pai dessa criança? Nossa pessoa, cadê a mãe dessa criança? A gente ainda Inclusive, eu demorei muito a entender e reconhecer isso, que eu só consegui fazer algumas coisas na minha vida porque eu tinha minha esposa. Isso, estava te apoiando. Então, assim, a gente sim, ainda tem desafios concretos. Isso não é do campo da fantasia, isso é do campo do concreto. A gente tem desafios que são reais em ser mulher no nosso país, em sentar na mesa, que quando a gente vai bater na mesa para discutir um papo mais reto, mais direto, a gente ainda escuta brincadeiras, piadinhas de tá mal amada, alguém, sabe? A gente não escuta isso de você dormir de calça jeans, tá de TPM. A gente não escuta isso, ninguém vai perguntar para você se tá de TPM porque você tomou uma decisão mais dura e deu
um checkmate na mesa. Sim. Mas a gente ainda assim, a gente tem uma empresa de tecnologia, então quando a gente vai em eventos de tecnologia, por vezes só eu e Kátia em volta de 200 homens. E vocês são uma empresa fundada por duas mulheres. Quantos por cento da Hopin são mulheres Nós hoje, mais ou somos menos? 87,5% de mulheres. Caramba, né? tá na ponta da linha. É porque nós fizemos uma demografia agora, um estudo populacional interno. Então, assim, 87,5%, nós temos 70% do nosso time de liderança sendo feminino e o restante com percentual de diversidade alta. Nos orgulhamos disso. Levantamos bandeira? Não. A gente acredita que a gente ainda tem uma trajetória para ser construída, porque ainda hoje, sim, mulheres ganham menos do que homem, mesmo entregando os mesmos resultados. A gente precisa provar mais do que os homens no dia a dia? Sim. E a gente vê N estudos provando isso. Provando que, o porquê da importância do recrutamento às cegas em algumas oportunidades. Eu li recente um livro que me fez muito pensar. Recrutamento às cegas, só para quem não entende, é aquele que você não vê a foto do candidato. Você não vê a foto, nem o nome, nem nada, nem o sexo. Você só vê a história profissional. Não sei se você sabe, mas a gente faz isso. Então. Vem o candidato número 32, candidato número 33, aí a gente vai para as entrevistas, não tem como fugir das entrevistas. Porque aí você está olhando a pessoa. Mas pelo menos até a fase de entrevista, exato, não tem nada além de competência técnica e experiência. Esse é o melhor que a gente conseguiria transformar. E comportamento, porque você já fazem uma prévia ali, sem falar pra gente quem são as pessoas, e já vem assim, fulano é organizado, tal, mas sem dizer se é homem ou mulher. E esse livro que eu li, ele estava falando sobre a trajetória. Por exemplo, Gustavo e Jaciara, sendo avaliados para uma promoção, o Gustavo vai ser todo considerado a sua história profissional. A Jaciara vai ter que provar o seu potencial para frente. Então, quando tem uma mulher numa posição... tem isso também. O homem é olhar do passado e a mulher... É como se, tipo você assim, ainda é capaz de fazer conta? Alguma coisa? Será que a Jaciara vai conseguir? Será? E quando olham para Gustavo, Gustavo construiu isso, Gustavo fez aquilo. Então, existem, inclusive hoje, campos de observações de estudo mostrando que a métrica de avaliar homens e mulheres, inclusive para desempenho interno, não são iguais. Então, a gente, de fato, no nosso país, precisa aceitar que temos diferenças, sim. Eu acho que somente quando a gente aceitar... É igual terapia, né? Enquanto você não aceita o problema, você não resolve ele. Aceitar não significa sentar no monte e ficar parado. É reconhecer que existe essa diferença, sim. Porque enquanto você não reconhecer que, de fato, temos essa diferença, nós não vamos mudar comportamento de ninguém nas organizações. A gente fez só um parênteses bem rápido, a gente fez uma live lá na época da pandemia e a gente sempre teve, né? Muitas mulheres gays e afins, eu né? lembro. Lembra dessa? E aí eu fui estudar para fazer essa live, né? E aí, na época, tinha assim, gays em posições de liderança, acho que era 60% a mais de produtividade. Lésbicas, não sei o quê. Tinha um monte de dados, assim, de empresas diversas, mas ali o tema, a gente estava... com o recorte com esse recorte específico ali. Não era tanto em questões raciais ali para aquele recorte. E, cara, quanto que eu aprendi. E a gente... quanto vocês conhecem? Luciano, Lucas, Gabriel, Carol. Uma galera, assim, todos incríveis. Que ou estão com a gente até hoje, vão ficar pro resto da vida se quiserem. Ou já estão em outras empresas porque... sabe? E a gente vai, assim... cara, eu te amo, tá tudo certo. Né? A gente é amigo até hoje. E, infelizmente, eu participo, né, de grupos empresariais, resenhas e tal. E tem muita piada ainda com... questões de minorias, questões de mulheres. Sim. Principalmente, aí falando aqui como... Né, não é meu local de fala sobre a diferença, né, mas eu vejo pelo ponto de vista masculino. Quando a mulher é bonita. Quando a mulher bonita conseguiu realizar alguma coisa, num grupo de homens, se atribuísse a beleza dela. Ou ela deu pra alguém, ou ela é casada com alguém, ou foi só por causa da beleza. Não tô querendo dizer que é mais difícil para bonita do que... Tem quem queira contratar por isso também, tá? Só pra você saber. Sim, o setor comercial é um setor conhecidamente... Né? Mulher bonita abre portas, consegue marcar reunião com os machos lá, que são os CEOs, os empresários da empresa. E aí você falou um negócio legal, Jess, que é uma linha tênue entre ser uma empresa que tem muitas mulheres, que é diversa, e levantar bandeira sobre isso. Realizar, fazer e... não sei se é ser feminista o termo aqui. Polemizar. Vocês vão muito mais pelo caminho de mostrar fazendo do que falando, certo? Vocês são mulheres empresárias de sucesso que não estão indo para o palco para falar sobre o feminismo ou a bandeira das mulheres nas empresas. Vocês estão indo lá para falar como é importante gerir as pessoas, quanto dinheiro vocês ganham, quantos empregos vocês geram. Sim. E do quanto que empresas, que aí sim, que hoje já entendem que
diversidade, enquanto não só por conta de ESG, não, mas do quanto que pensar diferente, pessoas com mentes diferentes, com vidas diferentes, com realidades diferentes, podem contribuir para pensamentos mais amplos, né? Se todo mundo for o menino da calça caque, da camisa branca, as ideias vêm de um viés, de um tipo de vida que foi. Todo mundo estudou numa escola particular, viveu, comeu danoninho, bem e tal. É diferente quando você tem numa mesa para construir soluções, pessoas que vieram de realidades diferentes, que podem trazer perspectivas muito mais ricas para qualquer tomada de decisão. E aí você começa a olhar que resultados vêm, né? Empresas com boards normalmente femininos têm uma tendência, um percentual de maior lucratividade. Empresas, quando enxergam a diversidade como uma possibilidade real e de que de fato enxergam gente como gente, porque eu vou falar para você uma coisa, Gustavo, ó, vida como ela é. Muito bom. O que acontece? Você faz ao vivo, já dizia o nome. Literalmente. O que acontece? Eu acredito que enquanto a gente ainda não entender que gente é gente, a gente vai precisar ter que ficar colocando todas essas regras. A gente precisava olhar pessoas. Eu te contrato enquanto um ser humano. Antes de te contratar como advogado, eu te contrato como ser humano. Porque você pode ser o melhor advogado do mundo, se você for uma péssima pessoa, da qual, inclusive, eu nem gostaria de conviver e estar no meu tempo de vida em reunião. Não vai valer. Não vai rolar. Não vai rolar. Então, se a gente Eu falo realmente... sobre meus clientes hoje. Eu tenho clientes muito legais, assim, pessoas que eu admiro, que estão vindo aqui, que vira amigo. É amigo que vira cliente, tem cliente que vira amigo. A gente tá indo viajar agora 20 dias junto com um casal de clientes que eu virei padrinho de casamento, que viramos grandes amigos. E a gente vai também querendo não atender certas pessoas. Depois porque custa caro. Que passa um pouco ali da necessidade de atender quem aparece. E aí eu vejo, na prática... Quem são pessoas boas acabam sendo atendidas por pessoas melhores. Então, meus clientes legais, que eu falo legais assim, né? Que são boas pessoas, que se... promovem o teu negócio, tiram de você o melhor. Querem me levantar, eu levanto eles. E aí a equipe deles também está evoluindo e está recebendo, a empresa está crescendo. Eles têm bons advogados, eles têm bons contadores, eles têm bons financeiros, ele tem bom gerente, ele tem... Sim. Todo mundo à volta ali, de alguma forma, tem uma frase... Energia vai puxar. Que a empresa é o reflexo do dono e do líder, que é meio clichê, mas os clichês só existem porque eles são repetidos e se provam verdade muitas vezes. Em termos de pessoas, isso é um clichê verdadeiro. É a mesma coisa. Se você tem boas pessoas atrairão boas pessoas. Sem dúvida alguma. E lidar com boas pessoas, não estou falando de pessoa boazinha. Sim. É diferente. Fala disso. Tá? Fala disso. Até porque eu tive que aprender esse negócio. Uma boa pessoa tem valores muito claros, tem propósitos, são pessoas que... Boa pessoa é aquela que é transparente, que consegue se colocar, se posicionar, que vai entregar, que vai agregar. Uma pessoa boazinha, no meu ponto de vista, normalmente é aquela pessoa chata, é aquela pessoa que acha que agradando todo mundo vai conseguir as coisas. E quando a gente agrada todo mundo, a gente desagrada a todo mundo na maioria das vezes e a si mesmo sempre, né? Porque ser bonzinho, ninguém tem como ser bonzinho com ninguém. A gente está no mundo de adultos, conversas difíceis vão precisar acontecer, nem sempre as coisas vão dar certo como a gente planejou e tá tudo bem, vamos se reorganizar, vamos levantar a bunda da cadeira e quanto mais rápido você se mexer, mais rápido o seu prejuízo se recupera. Então não dá tempo para aquela coisa do bonzinho, do morninho. Esse é um dos maiores desafios nossos com as nossas lideranças internas ali. Separar o que é a sua equipe te admirar, você inspirar a sua equipe, ter o respeito, ter uma boa relação, ter um ambiente leve. A gente preza muito por isso, de fazer as coisas com bom humor, que vem da gente mesmo, né, da essência, que é diferente de falar o que tem que ser dito. A gente fez as avaliações agora, eu vi, meus heads vão ouvir isso, eu já falei com eles. Não, veja bem, eu não te dei a nota 100, eu te dei a 75. Era assim, o 75 atende a expectativa, beleza? 50 era parcialmente e não atende e supera. Cara, você não vai superar a expectativa em tudo. Não mesmo o cara foda não vai esperar. E aí eu vi que bom, porque você tem espaço para crescer. Os líderes justificando, olha, eu não te dei supera a expectativa. Porque... Não, cara, mas tá tudo certo. Você deu a nota aqui que a pessoa atende. Tá tudo certo. Atende, tá tudo certo. Sim. E a preocupação de... não, porque eu não entendi. De querer ser amado. O líder, quando ele quer ser amado, ele comete um grande erro de, por vezes, ser permissivo, de não ser claro. Quem me ensinou isso foi a Fabíola. Tá? Porque... Você precisa ser claro. Uma das melhores formas de você ser
amado no sentido de respeitado pelas pessoas é quando ela entender que você é verdadeiro com ela. E que o que ela tiver que saber de você, ela vai saber por você e por mais ninguém. Entendeu? Mesmo que, por vezes, você tenha que dizer coisas ruins, coisas não tão boas e que te doam. Porque quem te ajudou a crescer, se eu tivesse que agora te perguntar e brincar com o jogo, Gustavo, quem ajudou você a ser uma pessoa melhor na vida? Dificilmente foi aquela que falou o que você queria e que te alisou a cabeça. Não, você falou, já vieram algumas na mente, que foram as que me desafiaram, as que discordaram, as que criticaram mais no bom sentido. Inclusive as que questionaram e eu tive que estudar para provar, talvez, o meu ponto de vista. Eu lembro lá 2014, sei lá, que eu falei assim que eu ia ter um escritório com tantas pessoas e na época o sócio falou assim, cara, nem cabe um escritório desse tamanho aqui no estado, não tem ninguém desse tamanho aqui. Desenha aí, então. E eu fui pro quadro e eu desenhei, olha, eu imagino um escritório assim, com áreas assim, cada aqui, tal. E eles ficaram olhando, assim, tipo... Até tive um episódio que eu gravei com o Walter, né? Que é o doido, é o visionário que a ideia não dá certo. Aí depois que aquilo que você desenhou deu certo, nossa, mas você teve uma visão... Cara, vocês estavam questionando pra caramba, mas isso foi ótimo. Sim. Porque se todo mundo também fala, vamos lá, eu fico inseguro, inclusive. Fala, pô, ninguém discorda, cara. Não é possível que eu vou acertar toda hora. Se não te forjou, como é que você vai? Né? E até o exemplo arrasta, tem essa frase também, eu gosto muito disso no dia a dia, assim. Toda vez que eu erro, eu admito e peço desculpa. Ali no escritório, né, tento fazer o máximo isso em casa também, né? É um exercício constante. Mas assim, pessoal, inclusive o Guilherme, né, meu sócio, que você conhece bem, é um sócio muito complementar meu. Sim. Então ele é um cara mais conservador, mais analítico, mais, não sei, né? O Guilherme ali, o jeito dele, eu sou mais pra frente ali, da rua e tal. E às vezes ele fala assim, tal. Eu falo, Guilherme, você tem razão, cara. Pessoal, mudei de ideia aqui, ó. Eu e o Guilherme estamos concordando aqui com a ideia dele, é melhor do que a minha, vamos por aqui. Isso cria uma... Eu percebo, pelo menos ali dentro do escritório. Cria uma atmosfera que, pô, todo mundo pode falar que errou, que mudou de opinião. Se o CEO tá mudando de opinião, que é o cara que né, tem que mandar dizer para onde que a gente vai, o cara muda de opinião de vez em quando para achar que tem outro caminho melhor para chegar lá, por que eu não posso também mudar de opinião? Espaços onde as pessoas mudam de opinião, onde o erro é permitido, e não é ser permissivo, mas é permitido, são ambientes onde comprovadamente as pessoas conseguem criar mais, conseguem trazer soluções mais criativas. Eu só fico puto quando erra de novo a mesma coisa. Aí, é um pé no saco. Mexe num lugar ali que me tira do sério. Aí eu sempre, quando isso acontece, eu sempre me pego no sentido de te perguntar, onde fui eu que falhei ou você? Eu te dei o feedback, eu te dei a ferramenta. O quanto eu não fui clara, porque se eu não fui agora, vamos desenhar, porque é importante, porque assim, vamos ter erros diferentes, vamos ter problemas novos, né? Porque errar na mesma coisa o tempo todo, pelo amor de Deus, né? A gente tá gastando tempo de vida, que mais do que tempo do relógio é um tempo que não volta. Mas um líder, quando ele diz que errou, ele demonstra integridade. Porque se eu tiver que, quando eu erro, eu finjo que não erro ou coloco a responsabilidade sobre um time, que imagem é essa? Eu quero acordar de manhã e estar perto de um líder que não é capaz de assumir seus próprios erros e que coloca as responsabilidades no time. E que demonstra muito mais insegurança ao não assumir um erro do que a pessoa que fala, errei, tá tudo certo, desculpa, eu não vou errar de novo. Tudo bem, aprendi, gente. pessoal. Pô, ferrou, errou, vambora. Passou, vambora. E aí, voltando à questão, você colocaria a tua carreira para estar junto, sendo conduzida junto contigo por um líder que hoje mente e não assume suas responsabilidades? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Esses são pequenos passos que a gente vai construindo cultura forte, né? Fortalecendo as pessoas, dando a elas a chance de entender que quando errou, elas não precisam esconder ou criar problemas maiores para poder mascarar as coisas. Elas podem botar na mesa. Não é quem é o culpado, é como a gente faz para não errar isso de novo, enquanto empresa. Exatamente. Em vez de ser uma caça às bruxas ali, quem é o culpado, não. Vamos entender por que a gente errou, não quem. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, Gustavo precisa saber que ele errou. Porque se Gustavo nunca souber que ele errou, ele vai continuar errando e a gente vai continuar dizendo que não caçou as bruxas. Não é sobre caçar, vocês têm uma cultura de feedback fortíssima, inclusive entre as sócias. E que nem todo mundo aguenta. Eu falo que não é todo mundo que Às vezes as pessoas saem porque não estão afim de ouvir o que tem que ouvir. Sim. Como que é o feedback para você numa empresa, de maneira geral? Realmente na minha ou na dos outros? Dos dois. Pode falar da Hopin ali, como você Na Hopin a gente veio aprendendo que nem todo mundo dá conta da franqueza e de um papo como a gente tem, reto, né? Que é, inclusive, um valor constituído nosso. Papo reto é um valor da Hopin. É um valor constituído nosso. E que tá tudo bem. E a gente foi ajustando os nossos processos para conseguir cada vez mais identificar lá no recrutamento pessoas que conseguissem estar mais alinhadas com isso. E tá tudo bem. Significa que o meu jeito é melhor ou mais... Não. Funciona para mim. Funciona pra gente que entende que vida é um tempo curto, quanto mais rápido e mais direto eu for com você... Melhor.
A única coisa que eu não gostaria e nunca quero como líder, Gustavo, é alguém que sai da empresa e fale assim, eu saí, mas você não me deu a chance, eu não sabia que eu podia. Não, eu quero que você saiba. E que se você não melhorou porque você não quis, porque eu te disse. Ou não tinha capacidade, mas você sabia e eu te dei a chance. Mas se você não tivesse capacidade, eu também te diria até onde eu estava ajustando a rota de expectativa com você. Ok? Agora, então você vê que é muito mais uma questão comportamental de não assumir que precisa ajustar e fazer o plano de ação para ajustar do que uma incapacidade técnica? Por vezes, quando for incapaz... Porque técnica a gente treina. Comportamento, a gente precisa ser claro com as pessoas para que elas possam ter a clareza de como mudar. E se não sabem, vão nos perguntar e nós vamos ajudar enquanto liderança. Agora, o que eu vejo é que nas empresas as pessoas têm muito milindre. A gente vive num país muito melindroso, né? Brasileiro é um bichinho que é difícil. Quando você, por exemplo, você virar para mim e falar assim, já, quero ir na sua casa. Posso ir na sua casa? Não, Gustavo, hoje eu não tô bem. Não tô afim. Nossa, virou a cara, ficou chateado. O amigo te convidou pra festa, não convidou. O brasileiro, de uma forma geral, é muito melindroso. E a gente transporta isso pro mundo do trabalho. O trabalho é uma relação contratual. Na sua casa, cara, hoje eu tô com visita, hoje... Inventa uma desculpa, mente, mas não quer falar, pô, cara, hoje eu tô afim de ficar sozinho. Sim. Vamos marcar outro dia? É isso. E relação de trabalho é uma relação contratual. Ela é uma relação, um contrato, que tem que prevalecer. Eu tenho expectativas, você vai me entregar uma prestação, uma contraprestação de serviço. Começa por ali. Significa que eu não vou ter afeto a você? De forma nenhuma. Significa que a gente não pode construir 10 anos, 15 anos juntos? Não, que você não possa se tornar meu sócio, pode tudo. Mas a gente precisa... É o caso de vocês, inclusive. Mas a gente precisa entender, é um contrato. Então, quanto mais a gente dá feedback, quanto mais rápido e direto a gente é com as pessoas, mais a gente constrói pessoas fortes. Pessoas fortes são pessoas que conseguem receber com clareza o que elas precisam melhorar. Você só transforma profissionais bons, desenvolve profissionais em bons profissionais, quanto mais claro você for com eles. Quanto menos você for claro, mais você vai ter gente meia boca. Porque gente meia boca não sabe o que precisa melhorar. Você falou um negócio de comportamento. Geralmente não é técnica, é comportamento. Na hora da entrevista, todo mundo contrata, todo mundo entrevista. O que é que o empresário não pode deixar de observar na hora da entrevista? É a parte técnica ou é a parte comportamental? A parte comportamental. Treinar o técnico você desenvolve, mas você pode ter excelente pessoas bem treinadas e comportamentalmente um fracasso. Porque o comportamento é o que vai dar liga, é o que vai construir relações de confiança, é o que vai fazer você projetar e investir em alguém no futuro e que vai fazer com que ela fortaleça ou destrua a cultura da tua empresa quando ela está dentro da tua casa. Então, escolher entre técnica e comportamento, vai no comportamento. Eu sempre brinco assim, cara, você está entrevistando alguém, pergunte para essa pessoa quais foram as maiores metas que ela fez na vida e onde ela errou. Eu faço umas perguntas que eu não vou falar, senão vai estragar. Mas não são perguntas que as pessoas esperam. Uma delas eu vou falar assim, porque essa aí já é meio previsível. Por que eu vou me arrepender daqui a 2 anos? Não é agora, não. Mas eu vou me arrepender de ter te contratado e vai ser daqui a 2 anos. E se você me disser que você é perfeccionista, eu não quero nem continuar a conversa. Por que eu vou me arrepender de ter te contratado daqui a 2 anos? Aí a pessoa fica, caramba. Sim. Ou você tem 2 opções. Ou você fala um dos seus defeitos e vai ser verdadeiro e a gente vai ver que a pessoa é verdadeira. Ou você dá uma enrolada e já perde um monte de pontos ali comigo. Não tem muito pra onde correr. Eu brinco com você. A gente vai, às vezes, para uma entrevista, as pessoas vão procurando suas vitórias. Eu gosto de pessoas que têm histórias para contar de sal que já comeu e de tombo que já tomou. E que continua ali resiliente, e que continua, e que eu vou entender como é que ela, errando, recorrigiu a rota. Porque se todo cenário fosse sempre perfeito, e isso não vai ser na minha empresa, porque a gente vai ter problema, como é que eu estou buscando? Que comportamento eu estou buscando? Eu estou buscando, por vezes, resiliência, eu estou buscando a flexibilidade, eu estou buscando a pessoa que seja franca em dizer eu não sei, e, por vezes, eu preciso saber disso com os tombos que você tomou. Então, olhar os comportamentos e olhar os fracassos. O fracasso criou casca, Gustavo. Criou casca em mim. Eu uso essa expressão. Fulano é muito bom, só tá faltando um pouquinho de casca. Isso só o tempo vai falar. Ou porradas, que eu brinco no bom sentido. Sim. Que ela vai tomar. Porradas da vida, né? Porradas da vida. E que quando você errou... Por exemplo, qual foi o último erro que você... Eu normalmente brinco assim, o que você errou no último trabalho? Quais foram os últimos erros que você cometeu? Porque se a pessoa não errou, nem quer ela comigo. Porque se ela não errou, ela também não inovou. Ela também não tentou. Ela ficou sentada num monte. Provavelmente os outros fazendo serviço dela. E assim, eu não quero pra mim. É melhor a pessoa que fala, foi ali, foi aqui, não vou fazer isso de novo. Cara, eu testei isso aqui, tomei uma na testa. Eu tentei fazer um negócio. Me pediram uma vez um negócio, eu entendi errado. E dali eu corrigi a rota, porque aprendi a escutar melhor, anotar.
Eu preciso de gente que se molda. Falando nesse assunto de pessoas, eu sei que você não perguntou para mim, mas eu vou responder, né? Aonde foi que a gente errou? A gente aumentou muito o volume de cuidar das pessoas durante um período e a gente esqueceu de olhar para os resultados. E os dois Isso há 3 anos atrás, a gente olhava assim, o ambiente era bom, as pessoas valorizadas, tinha pouco turnover, Pô, mas não tava dando resultado pra gente que a gente entendia que era justo. Sim. Então, tem que ser justo para todo mundo, pro cliente, pra equipe, mas para quem tá colocando o dele ali na reta o tempo inteiro. Tem que ser sustentável. Isso aqui não é uma instituição que não requer lucro. Isso aqui tem dono. E aí esse negócio virou. É uma empresa com foco em resultado. Exato. Sem perder a nossa essência. Exatamente. A gente vai continuar cuidando das pessoas nos momentos difíceis. Porque você tem resultado. Eu mando gente para terapia, eu mando gente para psiquiatra quando precisa de advocacia. Infelizmente, a gente tem muitas doenças ainda emocionais, doenças psiquiátricas, mesmo depressão, tá aí pra gente. Ansiedade demais. Tem muito TDAH. Sim. Não sei se é uma coisa da advocacia ou da geração, mas eu vejo muita gente... A gente está tendo que lidar com desafios concretos de pensar e ajudar os clientes a lidar com pessoas que, às vezes, já estavam trabalhando há anos, se descobrem com diagnóstico de autismo ou de TDAH. Autismo também? De autismo. A gente teve recente com um cliente. Então, assim, é um novo desafio. São os novos desafios que a gente, enquanto organização, vai estar vivendo. E o pessoal fala até, já se era psicóloga aí, mas na minha época não tinha tanta gente com depressão. A gente não sabia que tinha. A pessoa ficava triste. Aquele menino que sua mãe dizia, sua tia contava que não parava em pé, que vivia com o joelho ralado, com o queixo quebrado, com não sei o quê. Da onde só mudou o nome de atentado para TDAH. Tipo exatamente. Entendeu? Aquela criança que tinha dificuldade de aprender. Então, assim, a gente tem hoje uma sabedoria maior para diagnosticar os desafios que o ser humano tem, entendeu? E que somos diversos. Beleza. Vamos lidar com isso. E falando dos desafios agora, os seus. Desafios de empreender no Brasil. Tem algum, além do que você já falou, de a mulher tem um desafio extra, o negro tem um desafio extra, o ambiente muda toda hora. Tem alguma coisa que você vê, assim, que daria para evitar? Ou, cara, não tem jeito, tem que passar por isso mesmo e saiba que você vai passar por isso. Saiba que vai passar por instabilidade política, por dúvidas tributárias. A gente já conversou quantas vezes sobre grupos e dúvidas e societário. Eu acho que empreender no Brasil vai requerer tem um pacotinho. Um pacotinho que é instabilidade, que é tudo isso que você colocou. E quando a gente é mulher, a gente ainda tem o desafio de casa, de pessoas que vão julgar porque você viaja muito, porque às vezes o seu filho está numa apresentação e você é a mãe que não vá. Eu já vivi isso. De estar em escola e às vezes a escola virar e falar assim, mas você nunca está aqui, né? E aí na época eu falei assim, você sofre dos dois lados. Na empresa, ela tem filho, talvez um candidato... Uma pergunta. 2 candidatos, uma mãe e um homem, eles são tratados da mesma forma, em regra? Deveriam, mas não são. Ainda tem empresa que pergunta se você tem filho só para mulheres, como se o homem nunca tivesse filho. Se tem ou se pretende ter? Não, se você tem e com quem cuida. Inclusive, nos Estados Unidos é proibido, como né? assim, essa quem pergunta. Cuida? Se fica lá ou... Eu vou pegar... Você imagina que para homens é perguntado assim, Gustavo, você tem filhos? Tenho. Quem cuida? Você tem com quem deixar seu filho para você trabalhar? Alguém já te perguntou? Ninguém vai perguntar isso para um homem. Para a mulher, a segunda pergunta após... Eu pergunto para todo mundo que eu gosto de conhecer a pessoa, os motivos dela e tal. Não, a segunda pergunta, depois de ter filhos, para uma mulher você tem com quem deixar? Mas como que vai ser para você trabalhar, né? Como vai ser para você trabalhar, entendeu? Então, isso acontece. Por isso que em alguns países, inclusive, isso é proibido. Né? Nos Estados Unidos é proibido você fazer essa pergunta. Perguntar onde você mora, você tem que garantir que você consegue chegar aqui para trabalhar. Se você disser que sim, se você vai pegar 30 ônibus, vem andando, o que você vai fazer? Eu não posso perguntar, porque, de fato, a gente enviesa as perguntas numa lógica dessa, né? Então, eu brinco que, sim, quando ela me perguntou se na escola eu não ia, eu falei, sim, porque eu estou trabalhando para pagar a escola. Nossa, toma. Quem fala o que quer, óbvio que não quer. Porque tem hora que você tem que dar um choque de realidade. Eu acho que tem horas que, assim, perguntas, às vezes, ridículas, precisam de choque de realidade para a pessoa poder parar e falar assim, por que eu perguntei isso para essa mãe? O pai que não vem nas reuniões, eu perguntei a ele por quê? Que pena você nunca veio. E aí, eu vou nas reuniões, tá? Sim! Sim, eu vou nas reuniões, mas... Da mesma forma que nas imersões empresariais... Você é um bichinho fora do aquário nas reuniões. É um monte de mãe... sei lá, não vou dizer que são só mães, mas assim, eu diria que uns 20% são pais e são mães. E as questões que... Eu acho legal, assim, de certa forma, isso, porque as questões que eu trago são diferentes das questões delas, por motivos de realidades. Então, a mãe está preocupada
com um determinado motivo ali que ela tem uma proximidade maior com o filho. Eu tô preocupado com uma outra questão que me afeta. Os dois participando, o pai e a mãe participando, cara, a gente tem um ambiente muito mais rico. Sem dúvida. Da mesma forma, quando o Mariano, da Vetex, ele ia dar uma palestra lá pra gente e tal, ele colocou assim, a condição, meio a meio. Tem que ter metade de mulheres. A gente não conseguiu fechar a palestra. Aí. Não tinham, no grupo ali da empresa, uma da imersão empresarial que eu faço aí, não tinham... Tinha muito homem afim e tinha, sei lá, 2, 3 mulheres afim de fazer a palestra. Ele não fez. Não sei se ele vai fazer, se ele vai mudar de ideia, mas ele não fez. E o que eu vejo assim na prática? Na escola, na empresa, nos grupos. Vocês mulheres ou pessoas diversas, trazem questões que eu nem sei que existem. E eu também trago questões, às vezes, nos grupos de pais, que eles... Cara, eu dei uma sugestão lá de uma tecnologiazinha para a gente se comunicar, que talvez pelo meu viés aqui, de ter trabalhado muito tempo com empresas, com startups, tecnologia, não sei o quê, que não tinham ventilado. Se eu não fosse lá, talvez não teria... E aí, outras preocupações delas... com relação à alimentação, o que serve na cantina. E eu, não tava pensando nisso, sabe? Assim, e é tão importante esse negócio. Eu olho tanto pra dentro de casa, mas eu não pensei que na escola que eles estão comendo na cantina. Mas minha esposa tava pensando. Então, não tô dizendo assim que o homem faz isso, a mulher faz aquilo. Mas quando a gente consegue ter um ambiente que tem um misto, não só de homens e mulheres, a gente se fortalece, sem dúvida. Com certeza. Quem ganha são as crianças, são os empresários, as empresas, o ambiente. Sem dúvida alguma. E networking, queria falar sobre isso com você. Você conhece Deus e o mundo, inclusive. Apesar de você ser uma pessoa que fala o que pensa, que não dorme com nada engasgado, eu nunca ouvi ninguém falando mal de você, não sei se é porque sabe que a gente é amigo, mas você é uma pessoa muito, muito querida por onde eu comento. Talvez porque as pessoas que convivem comigo sabem o que eu penso, né? Você é de verdade. Porque é tão difícil lidar com gente que você não sabe o que pensa. A gente não... realmente. Mas você vê isso como uma ferramenta, como quase um pré-requisito, assim, que inclusive os empregados que têm network, eles não ficam sem emprego, por exemplo? Network é vida. Eu brinco que, assim, network na essência, né? De você construir relações... Se relacionar de verdade. De verdade. Não porque na hora que eu preciso arranjar um emprego, ela é. Porque se você for pensar, Gustavo, quando você está dentro de uma organização... Vamos pensar do ambiente dentro. Quem vai chancelar e vai te ajudar nessa trajetória? Pessoas. Então, você pode ser um excelente profissional. Se você não se relaciona bem com ninguém, a chance de você crescer dentro de uma organização vai me dar muito trabalho fazer isso. No processo seletivo é natural, por exemplo, você perguntar para alguém que você conhece em comum, que já trabalhou com aquela pessoa, que já estudou com aquela pessoa. Então, assim, network... Seja você dentro da empresa, porque as pessoas às vezes pensam que network é uma coisa que você tem que construir fora. Existe a questão de você se relacionar e ter uma possibilidade de interagir com pessoas diferentes que te trarão. E você deve contribuir e que te contribuirão, mas dentro da empresa também. Você já pensou assim, um líder, ele não faz nada sozinho. E aí ele não consegue construir minimamente relações aos pares. Qual a chance de você aprovar um projeto? É difícil. Qual a chance de uma coisa andar na sua área? Então, a gente não é um ser sozinho, a gente não é uma ilha. Então, seja dentro ou seja fora da empresa, se relacionar é uma condição sine qua non para uma profissional que vai querer crescer na vida. E que a gente deveria desenvolver isso nas crianças desde muito cedo. De entender que ela se relacionar pode construir para ela um caminho dentro da vida muito mais leve, muito mais saudável, inclusive. E você falou um negócio assim, tem que ser de verdade. Tem que ser de verdade. Porque... E muitas vezes eu sou questionado, tá? Até hoje. Cara, mas o que você tá ganhando com isso? Não sei. Eu não sei o que eu tô ganhando ajudando tal pessoa. Não sei, acho que eu não tô ganhando nada, não. Mas, só posso fazer alguma coisa se eu estiver ganhando? Sim. Não posso ajudar ali um escritório que tá no momento que eu já passei a vencer uma barreira, porque... eu gosto daquela pessoa, não posso tirar um pouquinho do meu tempo. Porque, mas se eu não tô... Cara, 10 minutinhos, se vai destravar um negócio que vai durar um ano ali pro cara, 10 minutinhos, às vezes, de um negócio, de uma dor que a gente já passou. E aí eu espero isso de outros também. E tenho meus mentores que fazem isso por mim também. Mas pensar sempre em querer alguma coisa em troca não é network verdadeiro. Não é interesseiro. Eu acho que a gente precisa se interessar genuinamente por pessoas. Na época da pandemia, eu me lembro Sem ser interesseiro. Genuinamente. Então, assim, na época da pandemia, a gente estava com todo mundo dentro das suas casinhas, com seus desafios empresariais. A gente se desafiou a falar, cara, vamos pegar nossa principal concorrente, ela é sozinha, vamos ajudar ela contando para ela o que a gente está fazendo aqui, porque às vezes o que a gente está fazendo aqui pode ajudar ela lá. E ajudou muito ela, inclusive, a conduzir um negócio quando você está sozinho. Porque quando você tem sócio, você tem Gustavo para debater, eu tenho Kátia, né? Tenho Tonon ali, tem... Mas
Quando você é sozinho, você já parou pra pensar? Quem passou pela pandemia tendo que tomar decisões difíceis e sem uma segunda sem opinião. precedentes, que não tinha manual. E, por vezes, porque é diferente a opinião quando você tem um diretor te emitindo opinião e é diferente quando o teu tá na reta e você é dono de um negócio. A dor que bate na gente não é a mesma dor que bate nas pessoas. E nem a responsabilidade, porque então, a decisão errada que a gente toma afeta, como o você nosso disse, negócio, 250 famílias, uma empresa, exatamente. o seu projeto de vida. Porque eu falo que se tem uma coisa que eu não fiz na pandemia, as pessoas assistiram o filme, fizeram um monte de coisa. Eu falei, eu trabalhei até as 11 horas da noite, 12 horas. Eu ficava com uma louca pensando em como não fazer o que a gente queria muito, não demitir ninguém. Passamos a pandemia sem demitir ninguém. A gente contratou muita gente. A gente saiu da pandemia mais forte. Mas, para isso, tivemos que tomar decisões difíceis. E tomar decisões difíceis e ter com quem se aconselhar, por mais que a gente ligasse pra você, Gustavo, ajuda a pensar uma Mudou de novo a regra. Como é que faz? Mas ainda assim tem uma hora que você precisa. Então, quando a gente está falando de empresariado, ser sozinho é mais desafiador. Então, assim, eu falo que pegar e pensar tudo isso, construir network genuíno, ajuda você saber quando você pode contar com alguém. E a Kátia é boa disso, né? Sua sócia é uma pessoa que, meu Deus do céu, sai da frente, porque onde ela passa, acontece alguma coisa, acontece algum negócio, ela liga duas pessoas. Kátia é uma força própria ali, é um abração pra ela. Foi até, moro agora um pouco mais afastado pra ver se oxigena e tal. Mas muito bom conviver com vocês assim. E assim, e agora que deu certo? Que sonhos que... Vou perguntar para você que está aqui. Que sonho que você realizou depois que deu certo? Assim? Além de ter uma empresa que você se orgulha e que é o seu projeto de vida. É um sonho material? Algum sonho de ter liberdade? Algum sonho de viagem? Sabe, quando a gente empreende, a gente acha que a gente vai ter mais tempo. Uma das coisas que a gente nem sempre vai ter vou abrir uma numa empresa. Fase da vida. Dependendo da fase do seu negócio, você não vai ter, é tempo. Mas eu sou muito grata a tudo que a gente construiu, porque me deu a chance de mudar, inclusive, a minha história e a história da minha família. Não sei se você já ouviu falar, mas assim, às vezes você precisa de 5 gerações para mudar uma realidade de uma família. Né? Então, eu venho de uma família onde financeiramente a gente era uma condição muito pobre. Então, assim, mas sempre tivemos muita clareza do que a gente queria, uma mãe muito direcionadora, muito clara e visionária. Então, a Roupa e a Uzi me proporcionaram ter as coisas para mim, me proporcionaram no dia de hoje descobrir que eu posso, acabei de pegar um visto autorizado agora, de mandar um filho para estudar fora do país, com muito orgulho, sabe? Com muito sacrifício. Ele vai conseguir fazer aquilo que eu sempre sonhei, mas com 14, 15 anos minha mãe não tinha condições de fazer, faxinando, fazendo outras coisas na casa dos outros. Me propiciou ajudar meus irmãos, me propiciou cuidar da minha mãe. Então, eu sou muito grata, porque eu acho que reverberou, o que eu tenho construído tem me ajudado a reverberar para minha família e para as pessoas que estão perto de mim. E não é clichê, não. É coisa do tipo de eu poder ajudar uma pessoa que está próxima a mim a ter a casa própria e me pagar aí. Não sei nem se vai pagar um dia, mas assim... Muitos cara, anos. ela vai ter a chance de ter a casa dela, de ter algumas coisas que lá atrás minha mãe dizia que a gente só conseguia com trabalho. Então, e eu olho hoje para a empresa que eu construí junto com a Kátia e muito me orgulho, porque é uma empresa em que eu tenho mães diversas, eu tenho mulheres que só conseguem trabalhar no mundo de hoje do trabalho, tendo 1, 2 filhos autistas, porque a gente trabalha medindo resultado e não presenteísmo. Então, eu tenho um ambiente onde as mães podem fazer coisas que eu não pude com meu filho. João andou, eu não vi, porque eu estava trabalhando. Eu tenho hoje um ambiente do qual eu muito me emociono, sabe? De poder saber que tem muita mãe que pode trabalhar na minha empresa e pode dizer que ela se banca porque ela faz aquilo que ela quer, podendo cuidar de filhos. Eu tenho eu tenho gays que dizem, aqui eu sou respeitada e aqui eu pude crescer, sendo que eu estava há anos em uma empresa e eu não podia crescer. Então, eu acho que a Roupa, mais do que dinheiro, ela me ajudou a trazer dignidade para a vida de uma série de pessoas, para minha em especial. Então, eu acredito muito que eu tenho sido muito abençoada junto com a Kátia de construir isso tudo, sabe? E me propiciou pessoas muito boas, porque acho que a gente é muito abençoado por Deus. A gente tem sempre uma mãozinha dele nos ajudando, trazendo pessoas boas, colocando pessoas do bem no nosso caminho. Então, a Roupa é um presente. A Roupa e a Uzi são presentes na minha vida. E na da Kátia também. Vocês são na vida de minha e de muitos empresários, pode ter certeza, viu? Não é porque a gente tá aqui, não, você sabe disso. A gente tá junto sempre. Debaixo d'água. Nossa, eu queria até acabar assim, mas eu preciso fazer uma ultimazinha pergunta aqui, que eu faço para todo mundo que vem aqui, Jas, que a gente falou sobre muita coisa. A gente falou sobre cultura, mercado de trabalho, recrutamento, feedback.
empreender no Brasil. E quem assiste a gente geralmente são empresários, que eu trago temas aqui como venda, gestão de pessoas, enfim, histórias de sucesso também. De tudo que a gente falou aqui hoje, se você tivesse que deixar uma coisa, uma ou duas coisas assim... Pessoal, aqui é muito assunto, beleza? Vocês não vão conseguir colocar tudo em prática amanhã, mas pega esse aqui e aplica esse amanhã na sua vida ou na sua empresa, que isso aqui vai te trazer uma diferença, vai te trazer um resultado, vai te trazer uma satisfação ou um resultado que você está buscando. O que seria essa uma ou duas coisas? Pergunta importante. Se você acredita no teu negócio, faz aquilo acontecer. Às vezes você vai ter que abdicar de muita coisa, mas enquanto estiver fazendo sentido para você enquanto vida, persiste. Porque vai ter um monte de gente que vai mandar você desistir. Ser empregado alto executivo é mais barato do que ser dono de uma empresa. Você, por vezes, vai ganhar mais em muitos momentos. Mas se você tem um propósito, acho que é importante você seguir. Só que não esquece de que você, por mais que você construa muitas coisas, tem uma família que no final da sua vida precisa estar junto. Porque se no final você tiver sido excelente empresário e estiver sozinho, você talvez não tenha conseguido aquilo de mais precioso. Então, a gente está buscando, através do nosso negócio, construir riqueza, geração de trabalho, dignidade para todo mundo. Mas a gente também não pode esquecer que a gente é humano e que tem do lado de cá e que pedir socorro e que levantar a mão e ter um lugar de aconchego é importante. Então, não vai ser fácil, mas o tempo todo tenta equacionar, entendendo que você não vai ser bom no seu negócio se dentro de casa você também não tiver uma estrutura, se você não tiver do que se orgulhar para os seus filhos. Porque no final, o que você deixaria seria para eles. E talvez o que eles mais queiram era do pai ou da mãe. Então, vamos tentar caminhar junto. Então, por exemplo, estou aqui em São Paulo. Meu filho está aqui. Hoje está possível por causa de viagem. Vamos ter tempo de qualidade para si. Se cuide. Porque o que eu tenho mais visto é empresários, executivos doentes. Né? E a gente doente não vai conseguir nada. A primeira coisa que você precisa cuidar é de você mesmo. Saúde mental, inclusive. Ter saúde física, saúde espiritual, entender que malhar é importante, porque você tem uma máquina e eu tenho uma máquina. Nosso negócio ainda depende da nossa máquina. Vai ter um tempo que nós seremos tão grandes, se Deus quiser, se esse for o nosso propósito e for o seu desejo, que essa máquina vai funcionar para além da gente. Mas durante um bom tempo, ela vai requerer você. E vai requerer de você são. E a sanidade requer se alimentar, fazer atividade física, ter momentos de amor, ter momentos de paz, que nem sempre... Porque tudo vai tirar a tua paz, Gustavo! Ser empresário tem tudo. E se você não tiver um momento pra você falar assim, cara, deixa eu sentar comigo mesmo, botar meu pé no chão, sem salto alto, sem sapato, sem terno, quando você com você mesmo. Até porque não sei se você já viu isso, mas no final da vida as pessoas se arrependem muito de algumas coisas. Fizeram uma pesquisa com vários pacientes em leitos e o que você faria diferente. Nenhum fala trabalhar mais, nenhum fala ganhar mais dinheiro. É tempo com o filho, tempo com a família, viajar mais, gastar mais o dinheiro que eu juntei. Isso. E não ficar preocupado tanto em juntar em que sentido? Em guardar. Vive. Porque eu falo assim, meu filho hoje já tem mais do que eu sonhei em ter. E você já escutou isso como advogado, que eu brinco assim, o que eu estou construindo é para ele, mas é para mim também. Precisa fazer e dignificar minha vida. Então, eu vou viajar, eu vou curtir. Porque eu já vi empresários que têm um patrimônio monstruoso. Te conhece alguns. E a única coisa que não fazia era pegar um avião e fazer um tempo livre para viajar. E se você não puder ser dono disso, você não é dono de mais nada, na verdade. Será que faz sentido essa história toda? Né? E aí eu tenho milhões no banco e eu não tenho o tempo de uma história para contar com a minha mulher, com o meu filho ou comigo mesmo. Que seja, porque ninguém precisa estar acompanhado no sentido de ter casado, não. Você precisa estar com você. Seu tempo ele vai e não volta. Ou seja, a vida pessoal e a vida profissional são uma coisa só, na sua visão? Só. Você vai ter equilíbrio nele? Nunca, quase. Sendo ver a vida como ela é, na prática, não. Vai ter momentos que você vai abdicar de um para fortalecer o outro. Mas o que você precisa ter é nível de consciência que quando você estiver muito do lado de cá, você tem que trazer esse de cá, porque o 50-50 não existe, no meu ponto de vista. Aí é uma opinião muito pessoal, tá? Sim. Eu acho que a cada momento... Eu já falei isso aqui em outros momentos. Acho que a vida é equilibrada se a gente olha ela como um todo. Tem uma hora que eu só brinco, depois eu só estudo, depois eu só trabalho, aí eu me dedico mais... Exatamente. Mas se você olhar como um todo, ela vai ser equilibrada. Mas sua infância era desequilibrada. Sim. Sua aposentadoria vai ser desequilibrado. Seu momento de trabalho vai ser desequilibrado. Sim. Cada dia ele não vai ser equilibrado. Não. E principalmente, queridão, se você decidir empreender no Brasil. Aí fica um pouquinho mais difícil o jogo. Então, inclusive. Mas eu acho que a busca por equilibrar... Eu talvez nem use a palavra equilibrar, para equacionar.
Eu acho que a busca por equacionar precisa ser uma coisa na mente, porque você precisa estar bem. E para estar bem, você precisa construir. Para construir coisas boas, você precisa estar bem. Senão você não gere ninguém bem, você não traz clareza para os seus líderes, você não faz negócios bons, porque com a mente doida você faz negócio ruim. Porque toda hora parece coisa para você fazer de negócio, Gustavo. Você sabe disso, porque você nos acompanha. Toda hora alguém quer comprar, toda hora alguém quer te vender, toda hora alguém quer fazer um... E aí, se você não tiver clareza e a sua mente muito sã do que você quer... Faz merda. Você se perde. E acho que uma grande questão, não se perca. Muito bom. Que isso. Né? Podemos parar por aqui agora. Já, sempre... Obrigada. Isso aqui, gente, que a gente fez aqui foi só um pedacinho do que ela já me deu de conselhos sobre pessoas ao longo da vida. Não, mas eu ganho Eu tenho mentores, assim, na minha vida, né? Eu falo que meu pai foi o primeiro, desde moleque, mas sem dúvida você é um, mas não só pela mentoria. Você ajuda a gente pra caramba. Acho que é uma relação boa aqui de troca, né? E por isso que a gente continua junto. Eu nem sabia que tinha 14 anos que a gente se conhecia. Tá indo pra 14 anos, e que foi logo ali que vocês fundaram a Hope, que a gente começou a cuidar. Tempo, né? Cara, muito obrigado. Obrigada. Quer deixar seus arrobas aí pra galera te seguir? Gente. Arroba da Hopen. O arroba Hopen Consultoria, arroba Use RH Open, tudo junto. Isso. Consultoria. Consultoria e Use RH, arroba Use RH Brasil. Use mesmo de usar. Use, de RH, use. Use né? RH. Use RH. E Jaciara Pinheiro. Arroba Jaciara Pinheiro. Arroba Jaciara Pinheiro. O da Fase, esse aqui é o canal do YouTube que a gente tá gravando. Tá dando legal, assim. E vale muito a pena, eu tenho te acompanhar direto. E se inscreve aí, a gente tem vários episódios tão incríveis quanto esse. Temos o arroba da Faz no Instagram, que é o arroba faz.legal. Faz com 2 S, igual esse canal aqui. E o meu é arroba Fonseca Gustavo, tudo junto. Meu nome ao contrário. Muito obrigado por quem ficou até o final. Com mais esse episódio incrível do Faz ao Vivo.